Queridos irmãos e amigos, eu estou realmente agradecido a Deus por Ele nos haver trazido até este lugar. Eu estou muito contente por ver tantos irmãos, tantos jovens e visitantes nesta reunião, apesar da tempestade, né? Apesar da chuva, do trânsito. E também quero agradecer de modo especial a participação dos jovens aqui na condução da reunião, na apresentação dos cânticos. Pedimos que Deus os abençoe ricamente. E continuem, não desanimem não. Nós precisamos muito da juventude. Quando nós falamos de tempestade, há vários tipos de tempestade, né? Vocês já ouviram aquela frase, tempestade num copo d'água? Já ouviram, né? É fazer muito barulho com pouca água, né? Por falar em tempestade, eu me lembro em 93, eu estava viajando com o irmão Gerson Barros, de Santa Fé, Argentina, para Buenos Aires. Um aviãozinho pequeno, e foi uma viagem na tempestade, o tempo todo. Os irmãos imaginem como que nós oramos, né? Aquele aviãozinho pequeno, ele ao sabor da tempestade. Mas graças a Deus chegamos em Buenos Aires sem problema. Bem, quando nós falamos de tempestade física primeiro, há diversos tipos. Vocês já ouviram falar da tempestade de areia? A tempestade de areia ocorre no deserto e tem causado muitas tragédias, porque alguém que está viajando no deserto, ele enfrenta a tempestade de areia, ele perde a noção de direção. E muitos realmente morrem no deserto por uma tempestade de areia. Em 1999, eu enfrentei com a minha esposa uma tempestade de neve. É uma coisa totalmente fora do que nós conhecemos aqui. Nós não tínhamos nenhuma experiência com tempestade de neve. Nós havíamos viajado daqui para Washington, capital dos Estados Unidos, e no dia seguinte à nossa chegada, nós tínhamos um compromisso com a imigração. Então fizemos o seguinte, fomos daqui a Washington, em Washington alugamos um carro para ir a Roanoke, e de Roanoke no dia seguinte nós íamos voltar a Washington para o serviço da imigração, e tínhamos de voltar novamente a Roanoke. Para os que não conhecem, Roanoke, a cidade onde temos a conferência geral, é uma cidadezinha pequena de 100 mil habitantes. E fica a mais ou menos 4 horas de carro da capital. Bem, no dia seguinte à nossa chegada, nós levamos 2 carros. O carro que eu tinha alugado para ir para casa e o nosso carro para voltar com ele depois para casa. Entenderam? Bem, saímos 3 da madrugada e começou uma forte tempestade de neve. Geralmente nos Estados Unidos, quando começa uma forte tempestade de neve, a maioria não sai. Eles vão ao supermercado, abastecem a casa e não sai. Fecha o comércio, fecham escolas e o trânsito quase que para. Mas nós, como não tínhamos nenhuma experiência, nós saímos com os 2 carros a 80 por hora. E eu não tinha a mínima ideia do perigo que nós corríamos. Eu só vimos o perigo quando chegamos num cruzamento. E acontece o seguinte, quando você está numa tempestade de neve e vê o problema, se você pisar no freio, o carro não para, ele vai deslizando. E como a maioria dos carros lá são automáticos, complica o problema. Bem, quando nós chegamos na encruzilhada, e eu tentei parar o carro, eu guiava um carro, o carro alugado, e minha esposa guiava o nosso carro. E nenhum parava. E os caminhões, aqueles caminhões grandes, né, cruzando a estrada, eu fiquei realmente aflito. Porque pisava no freio, o carro ia para frente. Bom, Deus viu a nossa aflição e de alguma maneira os anjos pararam o carro. Porque nós não tínhamos condições. A minha esposa que vinha atrás, o meu carro que da frente parou o carro dela. Entendem como, né?
ela bateu de cheio no carro por trás. O nosso carro que vinha atrás praticamente acabou, mas graças a Deus não aconteceu nada com ninguém. Bem, nós aprendemos uma lição: não se corre numa tempestade de neve. Bem, irmãos, há muitas tempestades e vamos hoje falar de algumas delas. Nós encontramos em Salmo 107 um texto muito bonito da palavra de Deus. Vamos ler dos versos 23 a 31. Salmo 107, 23 a 31. Fizeram-se ao mar em navios, para negócio na imensidão das águas, e viram as obras do Senhor, as suas maravilhas nas profundezas. Deus falou e provocou um vendaval, que levantava as ondas, subia aos céus e descia aos abismos. Diante de tal perigo, perderam a coragem. Cambaleavam tontos como bêbados, e toda a sua habilidade foi inútil. Na sua aflição clamaram ao Senhor, e Ele os tirou da tribulação em que se encontravam. Reduziu a tempestade a uma brisa e serenou as ondas. As ondas sossegaram, eles se alegraram, e Deus os guiou ao porto almejado. Que eles deem graças ao Senhor por seu amor leal e por suas maravilhas em favor dos homens. Esse texto aqui, ele dá a entender que Deus traz a tempestade e Deus acalma a tempestade. Talvez alguém esteja pensando, mas por que Deus traz tempestade? Ou por que Deus permite tempestade? Seja ela física ou espiritual. Vamos ver por quê. Em Mateus capítulo 14, desde o versículo 22, nós temos uma experiência muito singular de Jesus com seus discípulos. Bem, vocês percebem que Mateus 14, de verso 13 a 21, aparece a primeira multiplicação dos pães. Bem, vamos recapitular aqui alguns fatos para vocês entenderem bem a história. Os judeus de modo geral, e os discípulos em particular, eles esperavam um Messias de acordo com as ideias deles, não de acordo com a profecia, de acordo com as suas conjecturas. Esperavam um Messias que fosse um conquistador humano, militar, poderoso, que subjugasse as nações e colocasse Israel por cima de todo mundo. Era realmente uma interpretação equivocada, baseada no orgulho nacional ou pessoal. Então todos esperavam que Jesus fosse aquele Messias, aquele herói militar que fosse satisfazer as ambições políticas e a vaidade e orgulho do povo. Bem, nessa multiplicação dos pães, diz a inspiração que havia quantas pessoas? 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Eu imagino que havia mais de 10.000 pessoas. Bem, Jesus fez aquele milagre com aqueles poucos pães e peixes, 5 pães e 2 peixes. Jesus alimentou mais de 10.000 pessoas. Bem, aquilo provocou um entusiasmo no povo.